Bom, dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4 SSDs da Adata aqui, XPG, show de bola. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Eu vou fazer RAID 10 ou RAID 1+0. Ah, Leandro, mas o que é o RAID? É você combinar um conjunto de SSDs ou HDs para trabalhar junto. Para você ter o quê? Uma maior disponibilidade dos arquivos através de redundância. Vamos supor, se um dos discos, um dos SSDs apresentar falha, você não perde os seus dados, o sistema continua funcionando normalmente. Ou para você ter um desempenho maior. E também para somar a capacidade aqui dos SSDs. Existem vários tipos de RAID. Existe o RAID 0. No RAID 0, você grava metade das informações em um SSD, metade das informações no outro SSD, para aumentar o desempenho. Você vai quase duplicar o desempenho dos seus SSDs. E soma a capacidade também. O problema do RAID 0 é que se você perder um dos SSDs, você perde todas as informações, já que aqui só tem metade. Se você quiser ver o vídeo sobre o RAID 0 configurado na placa-mãe da MSI, posta aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo também mostrando essa configuração. Mas não é esse o RAID da aula de hoje. Existe um outro RAID, chamado RAID 1, que é conhecido como espelhamento. Eu tenho dois SSDs e tudo que você manda gravar em um, ele replica no outro. De forma que se eu perder um, eu tenho toda a informação do outro lado. Se eu perder o do outro lado, eu tenho toda a informação nesse. Lembrando que deve ser muito difícil você perder os dois SSDs no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo momento. Então é um RAID de redundância, o RAID 1, o espelhamento. O mirror, né? Eu tenho toda a informação de um lado e ele replica do outro de forma automática. O problema desse RAID é que você, se tem, vamos supor, 240 GB aqui, 240 GB aqui, você só vai ter 240 GB de capacidade de armazenamento. A vantagem é que nesse RAID, se você perder o disco, você tem no outro. E no RAID 0, qual é a vantagem? Soma a capacidade, 240 a 240, vou ter 480 GB. E eu tenho desempenho, desvantagem. Se um HD apresentar falha, eu perco toda a informação. O que eu quero fazer hoje é não usar dois, como no RAID 0 e no RAID 1, mas sim 4, para montar um RAID 10. Ah, Leandro, mas o que é o RAID 10 ou 1+0? Primeiro eu vou formar, desse lado aqui, nesse conjunto, vamos chamar de conjunto 1, um RAID de espelhamento. Ou seja, tudo que eu gravo de um lado, ele replica do outro. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, tudo que eu gravo em um SSD, ele grava no outro. Então, eu vou chamar aqui de conjunto 1 e conjunto 2. E esse conjunto 1, com esse conjunto 2, eu tenho eles em um RAID 0. Ou seja, eu tenho um espelho de um lado, um espelho do outro, e esses dois espelhos dividem metade da informação para um lado, metade da informação para o outro. Então, eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu aumento a minha taxa de leitura, porque eu consigo ler metade de um lado e metade do outro, então eu tenho desempenho como no RAID 0, mas eu também tenho redundância como no RAID 1. Já que se eu perder um disco de um lado, vamos supor, esse aqui deu problema, só ficou um. O sistema e os arquivos vão continuar disponíveis porque eu tenho a informação aqui. Eu também posso perder mais um do outro lado ainda, ó. E ficar assim, só com um de cada lado. O que não pode acontecer é, por exemplo, tá aqui o RAID 10 ou 1+0 montado, eu não posso perder dois discos de um lado só, porque aí eu perdi metade da informação. Mas é muito difícil você perder dois SSDs no mesmo dia e do mesmo lado. Então eu vou ter no RAID 10 redundância, eu posso perder um disco de um lado e um disco do outro, dos quatro, eu preciso ter no mínimo 4 SSDs para fazer isso, e eu tenho a vantagem de ter uma leitura muito mais rápida, já que ele consegue ler metade de um lado e metade do outro. E eu preciso aí de 4 SSDs para fazer essa configuração. Bora lá, vem comigo que eu vou mostrar na prática. Como configura na BIOS, como é que você instala o Windows num SSD já com RAID configurado. E também vou fazer um teste de desempenho para ver o quanto eu ganhei de desempenho na leitura, se realmente eu tenho mais desempenho. Lembrando que uma unidade dessa tem aproximadamente 500 megabytes por segundo de leitura. Quanto que eu vou ganhar somando aí usando um RAID 10? E eu também vou fazer aquela simulação bem bacana, eu vou arrancar um disco com o Windows ligado e ver se o sistema continua funcionando. E aí eu quero mostrar uma catástrofe, simular uma catástrofe, que é perder dois discos de um lado só e ver o que acontece quando eu tenho o RAID 10 configurado. Bora lá, sem delongas, vem comigo.
Então vamos lá, o primeiro passo aqui, antes de você entrar no setup para configurar o RAID e tudo mais, é você preparar a mídia de instalação do Windows 10. Aqui no caso eu tenho um vídeo para você aprender a instalar o Windows 10, aqui eu vou procurar aqui no meu canal, ó. Criar pendrive do Windows 10. Então você vai assistir esse vídeo aqui, ó, como criar o pendrive bootável para instalar o Windows 10. Ele vai fazer o download oficial do site da Microsoft. E depois de criar o pendrive, você vai entrar no site da sua placa-mãe. Aqui no meu caso é B450M Mortar Max, mas você vai acessar o site da sua placa-mãe para baixar o driver do RAID. Vai entrar aqui em suporte na sua placa-mãe. Aqui no meu caso eu vou vir em driver. Vou selecionar o sistema operacional que eu uso aqui, que é o Windows 10 64. Vou escolher aqui, ó, onboard SATA drivers, e aqui tem, ó, o AM4 RAID drivers, já que a minha placa-mãe é uma placa-mãe para AMD. No caso da Intel vai ter o driver lá também para o RAID da Intel. Vou fazer download. Se você quiser ver o procedimento de o RAID 10 aqui numa máquina Intel, posta aí embaixo nos comentários também, quem sabe aí eu faço no futuro. Vou abrir aqui o arquivo que baixou aqui, mostrar na pasta. Ele está compactado, vou descompactar, basta dar um direito aqui, extrair. Então eu extraí aqui para essa pasta, vou pegar essa pasta inteira, então vou copiar essa pasta inteira aqui e vou colar lá no pendrive. Então direito, copiar, vou lá no pendrive, que ó, aqui é a mídia de instalação do Windows 10, vou dar um direito, colar, porque eu vou precisar aqui desse driver durante a instalação, para identificar o disco que vai ser configurado o RAID. Já vou aproveitar para deixar uma dica aqui, eu vou deixar link para quem quiser aprender mais sobre o RAID. Na teoria aqui eu vou deixar alguns sites aqui na descrição para você ler sobre o assunto, beleza? Vamos lá para o setup então, vem comigo. Bom, já instalei fisicamente aqui os 4 SSDs, tranquilo, liguei o cabo SATA e liguei o cabo de energia. Liguei a máquina e fiquei pressionando Delete ou F2 para acessar aqui a configuração da BIOS. Aqui no meu caso vocês podem ver uma BIOS da MSI, mas é muito similar aqui para outros fabricantes. Deixa eu mostrar para vocês aqui os 4 SSDs instalados na máquina. Vou clicar aqui na página inicial aqui, que é o modo simples de configuração aqui em Storage, armazenamento. E ele vai mostrar que eu estou aqui no modo padrão AHCI. E tem aqui os meus 4 SSDs, 3 de 240 e 1 de 500 GB. Né? Tá desabilitado aqui o Hot Plug, ou seja, para mim retirar ou colocar o SSD com o PC ligado. Eu não tenho nenhum M2 instalado na máquina, apenas os HD SATAs. E vamos lá aqui iniciar a configuração. Vou vir aqui em cima no modo avançado ou pressionar F7. Vou vir aqui no menu configurações. Vou escolher avançado aqui no menu. Aqui vou entrar em periféricos integrados. E a primeira coisa aqui que eu vou mudar é o modo SATA. O modo SATA, o padrão é a AHCI. O padrão aqui é a AHCI Mode, como eu mostrei para vocês no início. Vou colocar aqui o RAID Mode. E vou aproveitar aqui também para ligar aqui o Hot Plug, ou seja, para eu poder desplugar ou plugar um SSD com o PC ligado. Está desabilitado. Vou colocar aqui habilitado, Enable, nos 4 SSDs. Vou voltar aqui em configurações, avançado, e aqui avançado eu vou vir em Windows OS Configuration, configuração do sistema operacional aqui. E aqui o padrão está CSM, eu vou habilitar aqui o UEFI. Vou dar um F10, salvar e sair. Ele mostra aqui no menu todas as alterações que eu escolhi. Vou dar um Yes e vou ficar pressionando o Delete para voltar aqui para o setup. Então voltei aqui para a tela do setup depois dessa configuração inicial. Vou vir aqui de novo em configurações, avançado. E vocês vão perceber que eu tenho um novo menu aqui que eu não tinha antes, ó. RAID Expert 2 Configuration Utility, o utilitário de configuração do RAID. Vamos acessar aqui. Pode usar o mouse ou a setinha do teclado. E agora eu tenho aqui as configurações para o RAID. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é entrar em gerenciamento. Aqui em gerenciamento eu tenho a opção criar. Aqui em criar eu vou escolher o volume, o RAID. Eu posso escolher aqui RAID 0, RAID 1 ou RAID 10.
Nesse vídeo aqui eu vou fazer o RAID 10, se vocês tiverem interesse, postem nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo nessa placa-mãe com o RAID 0 e também com o RAID 1. Vamos escolher aqui o RAID 10 ou 1 mais 0. Vou clicar aqui, ó, selecionar discos. E aqui eu vou habilitar os discos que eu quero que faça parte do meu RAID. Então, vou habilitar aqui no caso os 4 SSDs. Então habilitei todos eles, Enable. Vou clicar aqui, aplicar. Ele já selecionou aqui para mim automaticamente aqui o tamanho do cache, 64 KB. Eu posso mudar aqui de acordo com a minha necessidade. Vou manter o padrão e vou clicar aqui em criar. E agora aqui se eu venho em gerenciamento, aqui nessa tela você vai ver o ID do RAID 1, o tipo de RAID que eu selecionei, o 10, a capacidade total do conjunto, que é 478.8 GB, que é exatamente a soma dos 4 SSDs de 240 dividido por 2. Lembrando que se você tiver discos ou SSDs de capacidades diferentes, vai prevalecer sempre a menor capacidade. O tamanho do cache, 64 KB. Está aqui, já montado o meu RAID. Se eu quiser, por exemplo, apagar para começar de novo, reconfigurar, eu tenho a opção aqui, ó, deletar. E aí eu posso selecionar aqui para apagar esse meu conjunto e começar de novo, montar um outro RAID. Vou dar um ESC aqui, vou dar um F10, salvar e sair. Vocês podem ver aqui as alterações que foram feitas. Eu vou dar um Yes aqui, vou colocar o pendrive de instalação do Windows já com o drive RAID lá que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E bora lá fazer a instalação do Windows em RAID 10. Então vou dar um Yes aqui, o pendrive já está conectado. Vou ficar pressionando F11 durante a inicialização para escolher a ordem de boot. Então tá aqui o menu para me escolher a ordem de boot. Vou escolher aqui o UEFI SanDisk, que é o pendrive que eu criei com o instalador do Windows 10. Se você quiser ver como criar esse pendrive, eu vou deixar em cima nos cards. Vou dar um Enter. Iniciou aqui a instalação do Windows 10 que vocês já conhecem aqui. Vou selecionar o meu teclado, porque o meu teclado é americano, então EUA, Estados Unidos Internacional. Se o seu teclado tem cedilha, pode deixar lá no ABNT. Avançar, instalação padrão, instalar agora. Não tem a chave do produto. Eu posso colocar depois, vou escolher a minha versão aqui, Windows 10 Pro, avançar. Aceitar a licença, avançar. Personalizada, avançado aqui. E aqui normalmente o pessoal que nunca fez toma um susto, porque cadê os meus 4 SSDs? O Windows não reconhece os SSDs porque ele não tem o driver para conseguir encontrar as unidades. Então eu vou carregar o driver aqui, ó. Tem uma opção aqui, ó, carregar driver. Vou clicar em procurar. Vou lá no meu pendrive aqui, no caso a unidade ESD-USB. Vou acessar aquela pasta que eu copiei durante o início do vídeo, a M4 RAID. Pasta do Windows. Aqui, se for o RAID NVMe, é a primeira pasta. No meu caso é um RAID SATA, então é a segunda pasta. RAID SATA. Agora eu vou selecionar aqui essa primeira pasta aqui, Bottom. RC Bottom. Vou dar um OK. O driver já está aqui selecionado, vou dar um avançar. Vamos aguardar a instalação do driver. Ah, Leandro, não deu certo, não apareceu nada. Calma, tem que carregar o segundo driver. Então, de novo aqui, ó, carregar driver. Procurar. Vou de novo lá no pendrive. Vou de novo lá na pasta. Vou de novo no SATA. E agora eu vou selecionar a última pasta, RC RAID. Vou dar um OK. São 2 drivers, ele já achou aqui. O driver já está selecionado, vou dar um avançar. E agora ele encontrou a unidade aqui para mim, o RAID que eu montei com 446 GB. Vou dar um avançar. E agora a instalação do Windows segue o padrão que vocês já conhecem aí. É só aguardar terminar a instalação do Windows 10.
Bom, então tá aí, terminei a instalação. A instalação do Windows foi exatamente igual se eu tivesse com um único SSD. Terminei a instalação, instalei o driver da placa de vídeo para poder ter resolução, instalei também um driver do chipset da AMD. Esse processo é muito importante para reconhecer os drivers, conforme eu estou mostrando aí para vocês. Eu tenho um vídeo mostrando a instalação do driver do chipset da AMD, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E agora aqui eu vou mostrar para vocês o desempenho. Lembrando que cada vez que eu faço esse teste o desempenho muda, mas eu tive num teste rápido leitura sequencial 1657.3 megabytes por segundo, o que é muito mais rápido que um único SSD, que daria na faixa dos 500 megabytes por segundo. Então tem um desempenho de leitura muito interessante aqui, montando o RAID 10 ou 1+0. E o meu desempenho de gravação ficou aí como se eu tivesse um único SSD por volta de 435.72 megabytes por segundo. Eu vou fechar aqui. Deixa eu mostrar para vocês que no gerenciamento de disco do Windows aqui, ó, Windows X, gerenciamento de disco, ele vai reconhecer no Windows como um único disco, somando aí a capacidade dos 4 e dividindo por 2. Então eu tenho um disco aí de 445 GB disponível no Windows. Mas vamos lá para o teste que interessa, que é o teste de redundância. Será que se um disco do conjunto falhar, eu vou ter o meu Windows ainda funcionando e tal? Lembrando, não faça isso em casa, é um teste de bancada, simulando aqui um defeito em um dos SSDs. Então vou remover Unidunité, esse daqui. Vamos tirar aqui com cuidado o cabo SATA e o cabo de força. Removi o disco aqui com o Windows no ar. Tá aqui o SSD fora da máquina. E o Windows funcionando perfeitamente, não travou, não deu tela azul nem nada. Deixa eu ver aqui se eu navego na internet. Tá aí, máquina funcionando perfeitamente, mesmo com o SSD aqui completamente desconectado. E olha aí que legal, o Windows funcionando perfeitamente, mesmo que eu remova, perca um disco aí no meio da produção. Então eu tenho o desempenho de leitura que eu tive um ganho considerável e tenho também redundância aí no caso de falhar um SSD de um conjunto. Lembrando, eu continuo com o PC funcionando normalmente. Eu poderia ter uma falha aqui no jogo A, que corresponde disco 1 e 2, e uma falha também no jogo 2 lá, no segundo e no terceiro, né? Então, disco 0, disco 1, pode falhar um desses dois. E lá no disco 2 e 3 pode falhar um também. O que eu não posso ter é uma falha dupla. Do mesmo lado aqui, falhar o 0 e o 1 ao mesmo tempo, ou falhar o 2 e o 3. Beleza? Vou simular uma falha fatal, então aqui eu já removi o disco 1, né? Agora eu vou remover também aqui o SSD 0 aqui. Vamos dar uma olhada. No momento que eu retirei o 0, a tela azul reiniciou e já era. Então eu não posso perder dois SSDs do primeiro bloco ou do segundo bloco. Eu posso perder um lá e um aqui sem problema nenhum. Bom, então tá aí um recurso bem interessante para você que tem 1, 2, 3, 4 SSDs parados aí na sua casa. Às vezes SSD de 120 GB, 240 GB, 512 GB que está parado aí. Você vai somar essas unidades numa única unidade e vai ter ao mesmo tempo desempenho na leitura, que é o mais interessante para todo mundo, já que grande parte do tempo nós passamos lendo a informação, não gravando. Então o desempenho de leitura é o mais importante no dia a dia. E também disponibilidade. No caso de um SSD de um lado falhar, você ainda continua com o seu sistema funcionando perfeitamente. Tá aí mais um vídeo bem interessante. Se você quiser aprender outras técnicas de RAID, como o RAID 1 ou o RAID 0, posta aí embaixo nos comentários se você quiser ver essa tecnologia aí. Não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima!